Pronto. Bom, o professor Mafra, ele possui graduação em licenciatura em matemática pela Universidade do Estado do Pará e mestrado e doutorado em educação na área de concentração em educação matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Atualmente, ele é professor associado da Universidade Federal do Estado do Pará e docente permanente do Profimate, do PPGE e da REAMEC. Tem experiência na área de matemática, com ênfase no ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: etnomatemática, tecnologias educacionais e prática de ensino em matemática. É também presidente da comissão pessoal, comissão permanente de pessoal docente da UFOPA. Aí hoje ele vai falar um pouquinho sobre o pensamento educacional de Ivan Illich, tá? Com você a palavra, Marco. Ok, professor Glauco, muito obrigado. Boa tarde a todos os colegas, né, que estão aqui conosco neste momento, participando das atividades do GEAI, o Grupo de Ensino e de Aprendizagem Significativa em Exatas, né, coordenado aí pelo professor Glauco, integrado também por professores da UFOPA e demais colaboradores, né, dos cursos de graduação e de pós-graduação da universidade e também de outras instituições escolares que têm aí uma parceria conosco dentro das questões educacionais. E eu vou falar hoje um pouquinho sobre o pensamento educacional de Ivan Illich. Eu sou o professor José Ricardo Mafra, como o professor Glauco colocou, trabalho no ICED. Nós somos colegas de trabalho lá no programa de pós-graduação em educação, né? O PPGE. Também atuamos no programa de ciências exatas, nos cursos de licenciatura integrada em matemática e física, e eu também atuo no curso de licenciatura em informática educacional. Então, eu vou fazer um pouquinho aqui alguns comentários sobre o pensamento educacional de Ivan Illich. É este aqui, o grande pensador, né, e considerado um visionário e um utópico, eu poderia assim dizer, né? Na verdade, Ivan Illich é bem pertinente a sua discussão e comentários com base no que ele desenvolveu em termos de escrita, com base na sua experiência de trabalho e a sua formação multivariada, como assim vamos observar, desde os anos 60 até os primórdios do século XX, né, e aí primando o século XXI. E todo esse período aí, ele envolve, de certa maneira, uma crítica bem categórica que ele faz com base na sociedade capitalista, né, e particularmente suas instituições educacionais. Notadamente, ou especificamente a escola. Ivan Illich é um filósofo, é considerado um polímata, né, ou seja, ele possui várias formações, teve a oportunidade de estudar em diferentes locais, né, na Europa, e particularmente ele traz dentro dessa sua bagagem de conhecimento uma percepção de mundo, uma percepção e uma compreensão dos sistemas educacionais, como eles se comportam, dos sistemas sociais, como eles se relacionam, e de todo aquele aparato instrumental que nós, de certa maneira, conhecemos, com base na nossa ordenação de sociedade, envolvendo saúde, envolvendo a política, envolvendo a religião, envolvendo a própria tentativa de compreender toda essa relação que envolve os seres humanos. Então,
particularmente, ele provoca, né, uma discussão bem importante e bem acalorada dentro desse contexto, né, na sua perspectiva da ideia de um ambiente educacional, um ambiente, de certa maneira, composto por uma sociedade que ele chama de sociedade sem escola, ou seja, uma educação sem escola, ok? Então, dentro dessa percepção, ele vai delineando os seus argumentos, né, e vai projetando aí uma tentativa de entender um pouquinho como seria essa educação sem escola, tendo por base a sua visão crítica, né, sobre as instituições escolares, sobre as instituições públicas, né, que ele vivenciou dentro daquele contexto em que ele desenvolveu seus estudos, os seus primeiros, suas vivências iniciais, e particularmente como isso pode ser um fator de transformação, né, e uma tentativa de ordenação de uma estrutura social que pudesse trazer essa percepção dentro dessa ideia da educação sem escola. Antes de falarmos sobre a sua visão educacional, é importante a gente tentar entender um pouquinho aqui a sua trajetória. Quem foi o Ivan Illich? Ele teve aí seu nascimento em Viena, né, na Áustria, em 1926, e faleceu em Bremen em 2002. Seu pai era iugoslavo, sua mãe era de ascendência judia, né, muito cedo ele teve que sair, por exemplo, quando criança ainda, né, ele teve que sair de Viena por conta da invasão nazista à Áustria, e particularmente sua mãe, como tinha descendência judia, né, havia uma certa perseguição dentro desse contexto aí. Então ele teve que sair e a partir daí ele foi morar em outros países, né, em outras cidades, e obteve as suas diferentes graduações ali antes de obtenção de seus doutorados. Ele é considerado um polímata, ou seja, aquele que estudou, né, e entende, né, de distintas discussões de distintas áreas de conhecimento. Estudou ciências naturais, por exemplo, ele tem uma graduação, por exemplo, em química, né? Ele estudou física, né? Há uma área da química inorgânica, né, combinada com a física, que ele estudou, chamada cristalografia. Então ele obteve uma especialização dentro desse sentido, mas além disso ele se formou também em filosofia e teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. Obteve seu doutorado em história em Salzburgo, e ele obteve essa carreira, né, de certa maneira também tendo em vista a sua percepção inicial e sua ordenação como padre, né. Ele destinou boa parte da sua carreira diplomática, né, quando se ordenou, se formando dentro desses estabelecimentos religiosos, entre os anos de 1931 e 1941. Okay? Então, ele teve essa formação muito relacionada com a teologia e com a filosofia na Universidade Gregoriana, e isso permitiu ele obter, né, um convite por parte do Vaticano para poder trabalhar e a destinação em uma carreira diplomática, né, nos Estados Unidos, inicialmente. Boa parte das suas atividades religiosas iniciais foram realizadas na cidade de Nova York, em que sua função era preparar sacerdotes e religiosas, né, para a comunidade hispano-americana.
Porque naquela época ainda, dentro desse contexto da década de 50, de 60, era muito comum ter essa percepção da igreja ainda como uma espécie de disseminação do cristianismo, né, com base ainda nos países de origem espanhola. Okay? Então, havia todo um preparo, de certa maneira, daqueles que iriam fazer parte dessa missão religiosa, né, de disseminar o cristianismo por conta daqueles países ali da América Central e os países da América do Sul, né? Então, esses encaminhamentos de ordenação basicamente permitiram ao Ivan desenvolver suas atividades ali na primazia de Nova York, e depois ele permaneceu um tempo, né, como vice-reitor da Universidade Católica de Ponce, em Porto Rico. Aqui. De 1956 a 1960, ele foi nomeado vice-reitor da Universidade Católica de Porto Rico, e nos anos 60 atuou no México, né, onde criou o Centro Intercultural de Formação. Esse centro ele tinha esse objetivo básico, né, de capacitar os missionários norte-americanos, não somente a falar espanhol, mas entender e respeitar as culturas dos países latinos, dos países latino-americanos, particularmente os países em que havia todo esse processo, né, de exerção da religião, né, e essa pregação e esse entendimento da Igreja Católica como um princípio relevante de atuação e fixação de uma religião, em função de até então a gente ter todo um processo de religiosidade ainda no início, né? A gente está falando ali da década de 50, década de 60 e tudo mais. O Illich, ele é autor de diversas obras, né, entre artigos acadêmicos, artigos em revistas, jornais, livros, capítulos de livros. Ele, por se tratar de um polímata, ele praticamente escreve sobre muita coisa, né? Ele escreve sobre religião, ele escreve sobre filosofia, sobre teologia, sobre educação, sobre clima, sobre a sociedade em si, e traz essa percepção e essa visão crítica, utópica, né, e anárquica, com base na sua percepção inicial do mundo e a sua compreensão em termos das relações que são desenvolvidas ali naquele contexto. Então, ele traz essa crítica às diversas instituições e estruturas sociais existentes. O que a gente vai falar aqui é apenas da questão educacional, mas se você for analisar a obra dele como um todo, lá nas referências no final tem um link para um drive, onde tem uma vasta literatura, artigos que ele publicou, né, jornais, enfim, e ele fornece ali um bom indicativo de discussão em termos de compreensão e a sua visão sobre diferentes instituições, né, as estruturas sociais existentes e particularmente a dinâmica da população com base nessas estruturas e particularmente como ele vai enxergando isso à luz de um contexto bastante pertinente relacionado à visão desenvolvimentista na época. E aqui é importante a gente falar um pouquinho sobre esse contexto em que ele viveu, porque ali, se você for pegar dos anos 30 em diante, né, você vai ter ali uma espécie de ordenação do Estado muito alinhado, né, com uma visão assim mercadológica e centrado em questões econômicas, originadas da percepção capitalista. Então, assim, esse contexto em que ele vai ordenando as suas ideias filosóficas, os seus entendimentos sobre essa visão de mundo e sobre essas relações que são estabelecidas em diferentes instituições, né, em diferentes aparelhos públicos, ele traz no bojo uma crítica muito forte a esse desenvolvimentismo, né? E quem estuda um pouco de história da educação
isso vai ter um reflexo aqui no Brasil também a partir da década de 30, né? O Estado Novo e o alinhamento, por exemplo, do presidente Getúlio Vargas com os americanos é muito evidente. Então, dentro desse contexto e essa visão, você tem ali uma espécie de iniciação à industrialização do ponto de vista latino-americano, e ele começa a tentar entender isso do ponto de vista do quanto essa percepção do Estado e essa percepção desenvolvimentista, ela transforma a sociedade como um todo, e o crescimento e a introdução de uma cadeia produtiva em termos de força de trabalho se torna algo bastante evidente para o aumento gradativo, né, de problemas sociais, leia-se desigualdades, e particularmente você cria um fosso, né, em relação às distâncias entre as diferentes estruturas que compõem a nossa sociedade. Então, essa crítica às instituições, e ele fornece isso muito claramente dentro da sua Travou. Independente se ele é um governo neoliberal, ou se é um governo ditatorial, traz um elemento forte do ponto de vista econômico, e o quanto isso, particularmente, é algo muito maléfico, né, para a população. Karl Marx já falava isso muito claramente, né, desde quando ele projetou as primeiras ideias, ali desde a época da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, né, e o Ivan Illich, né, apesar dele não ter esse pressuposto básico, né, com bases materialistas e dentro da dialética de Marx, mas ele projeta uma relação muito forte e muito próxima a essas percepções, e dentro da percepção educacional, ele fornece um indicativo do quanto as estruturas educacionais elas são estruturas alienantes e estruturas que fazem com que a nossa relação com a educação se torne limitada. Então, ele vai construir aí a sua linha de discussão, né, com base nessa percepção anárquica, né, e até certo ponto bastante categórica, né, bastante forte. E aí ele traz toda essa discussão e toda essa percepção para o desenvolvimento das suas ações, que foi muito marcante e muito determinante dentro do Centro de Informação e Documentação, chamado CIDOC. Ele foi um dos fundadores, né, do CIDOC. O CIDOC ele teve seu início ali nos anos 60, na cidade de Cuernavaca, México, até meados da década de 70, ele esteve no centro, né, das atenções, quando foi fechado. Nesse centro de discussão e centro de informação e documentação, haviam muitas discussões que são e o papel da igreja na América Latina. O Illich tinha sérias dúvidas, né, sobre a relação entre a igreja e a percepção, filosofia desenvolvimentista para as Américas, que tem a ver com essas questões que eu coloquei agora há pouco. Ele tinha uma crítica muito forte, né, à igreja, e a primazia, né, e o status organizados em função de uma casta que era ordenada e que era, de certa maneira, projetada tendo em vista os princípios que, para ele, quando da formação no sacerdócio, era muito mais simples e muito mais humanística. Okay? Então, ele traz essa contra-argumentação do ponto de vista humanística para duvidar sobre determinados comportamentos e determinadas percepções que ele tinha sobre a igreja, e principalmente sobre a percepção do que a igreja pretendia para as Américas, né? América do Norte, América Central e América do Sul. E aí o CIDOC ele foi, nesse tempo, um importante espaço, né, de debate, assim, de discussões e embates mesmo sobre a América Latina. Diferentes tópicos, temas, discussões foram realizadas ali,
né, através de cursos, oficinas, seminários, né, um dos seus frequentadores esses autores que eu cito aqui são alguns teóricos, né, da pesquisa social, ok? Erich Fromm, Peter Berger, o educador Paulo Freire, né, que nós conhecemos muito bem aqui do Brasil, o bispo Sérgio Mendes Aceu, o próprio Boaventura de Souza Santos, que é um grande sociólogo hoje, que fundamenta todo o estudo envolvendo a decolonialidade, foi um dos frequentes ao seminário. O Boaventura organizou um seminário na década de 70 sobre várias questões relativas ao movimento social e o destino da sociedade em diferentes regiões do planeta. Entendeu? O Paulo Freire, por exemplo, dentro desse contexto, ainda no exílio, ele teve várias oportunidades de trabalhar e debater mesmo com o Illich, e junto com outros teóricos, questões pertinentes à sociedade, né, à educação, né, e a diferentes temas, assim, que foram sendo trazidos à tona e foram sendo publicizados, né, e ordenados com base nessas discussões que foram bastante profícuas, né, e bastante ricas ali dentro daquele contexto do CIDOC entre a década de 60 e 70. Ok? Então, assim, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre os motivos que o CIDOC foi fechado, né, mas dentro desse foco, né, de trabalho e de discussão que a gente traz aqui para falar com vocês, é mais ou menos nesse sentido. Qual era o contexto da crítica básica em relação à educação? Né? Do contexto dos anos 60, a crítica principal de ordem capitalista vem frente às instituições sociais, né? Especialmente as instituições educacionais. Na percepção do Illich, por exemplo, a escola nada mais é do que um aparelho de manipulação e encarceramento. Essa frase aqui, ela é muito parecida com a frase do Michel Foucault, ou da discussão que o Michel Foucault traz em um livro chamado Vigiar e Punir. O Foucault, ele traz uma percepção bem interessante do ponto de vista dos aparelhos que o Estado utiliza para poder oprimir e para poder cercear, né, todo aquele contexto de ordenação e de estruturação de uma sociedade, né? Aí ele cita os hospitais, os manicômios, né, as casas de detenção, a própria escola. Então, o Illich, ele vai muito nessa linha também. Ele vê que, na verdade, a escola, com base nessa estruturação e nessa vinculação de ordenação capitalista, ela tem, na verdade, um aparelho que ordena esse cerceamento, né, e essa manipulação de ordenação que acaba tolhendo e acaba limitando o poder de autonomia e poder de expansão, de imaginação com base na criação a qual ela deveria estar sendo conduzida. Isso, obviamente, cria nele essa impossibilidade de apropriação de formas criativas daquilo que aprendem e vivem. Okay? Ou seja, ele fala disso dentro de um contexto daquilo que ele chama de espaços de encarceramento. Uma impossibilidade de apropriação, ou, de certa maneira, uma limitação dessa apropriação. A questão da autonomia tem até um determinado limite. E isso tem a ver com a criatividade que se deixa de se disseminar e de se desenvolver por parte daqueles que aprendem e aqueles que vivenciam determinada situação, determinada experiência e determinada interação educacional. E ele faz essa crítica muito fortemente a essas instituições educacionais. O livro que ele escreve, Sociedade Sem Escolas, traz muito essa percepção. E, além disso, ele faz essa crítica, mas também ele reconhece que o destino cognitivo da mesma e o papel do professor dos processos de reconhecimento por parte do aluno é importante a partir do momento em que ele ajuda, né, a estabelecer esse processo de conhecer o mundo. Né? Ou seja, há esse reconhecimento do papel do professor
dentro desses processos de reconhecimento, embora esse papel ele seja reconfigurado e redesenhado por ele, por conta dessa percepção e desse entendimento do que ele chama de desescolarização. Então, o que seria a desescolarização? E essa discussão que ele traz do ponto de vista da sociedade sem escolas. Em primeiro lugar, o que ele pensa é que a educação universal pela escolarização não é possível. E ele traz essa tese no sentido de que ele projeta uma ideia de que todos, é impossível o ser humano aprender de uma forma homogênea. Okay? Então, do ponto de vista da completude e do ponto de vista dessa relação de interação, de integridade envolvendo os seres humanos, a ideia da educação universal, por essa percepção da escolarização, ela não é possível. Nem as novas atitudes dos professores com relação aos seus alunos, nem a proliferação de novos instrumentos e métodos conduzirão a uma educação universal. Nesse sentido, isso independe, por exemplo, das perspectivas metodológicas, da relação envolvendo a didática e a aprendizagem dos alunos, e a proliferação de novos instrumentos tecnológicos, por exemplo, envolvendo métodos e técnicas de ensinar, conduzirão à educação universal. Porque, para ele, tudo isso vai estar, de certa maneira, relacionado com esse princípio, envolvendo o encarceramento e esse espaço limitante, envolvendo toda essa crítica que ele faz em relação às instituições educacionais. A formação, para ele, é uma coisa que é bastante imperativa, é a formação de redes educativas que possam aumentar as chances de aprender, de partilhar e de se interessar. Okay? Então, ele chama essa percepção de rede educativa que fomenta esse aumento, e isso traz uma dimensão de uma ideia de espaços de interação, de aprendizagem e de partilha, e que para ele há possibilidade de haver interesse e de engajamento capaz de fazer com que essa formação dessas redes se torne algo bastante permanente. E o pensamento dele vai mais além do que apenas as instituições escolares, ou seja, as instituições do saber. Para ele, isso não é suficiente desescolarizar as instituições do saber. É necessário também desescolarizar o ethos da sociedade, ou seja, o ethos, a nossa essência, o ser humano, o ser como pessoa e como integrante de uma sociedade que é relacionada, possui uma visão de mundo, possui uma percepção e um entendimento comportamental capaz de estabelecer um destino, de dinâmica e de desenvolvimento dentro de uma determinada sociedade. Então, para ele, esse ethos também ele é cerceado, ele há um espaço de limitação, e isso acaba tendo um efeito para nós do ponto de vista social, em função de todas essas problemáticas e essas questões que ele traz do bojo da sua crítica, com base nesse entendimento de uma instituição do saber que seja capaz de ultrapassar essa percepção da escolarização, ou seja, desescolarizar no sentido de estabelecer uma formação de redes educativas, e uma percepção de como essas redes elas podem trazer um indicativo de um sistema educacional que seja satisfatório para as necessidades sociais e humanas que nós temos. Para Illich, um bom sistema educacional deve ter 3 aspectos básicos. Aqui estão os 3 aspectos básicos. Seria dar total acesso aos recursos disponíveis a todos que queiram aprender em qualquer época da sua vida. Então, ele fala, de certa forma, aí de um acesso ou de um aspecto bastante democrático
em relação a esses recursos disponíveis, ou como podemos ter, independente dos mecanismos que nós utilizamos e das formas como esse acesso pode ser feito, ele entende que todos que queiram aprender possam ter acesso em qualquer época da sua vida. Além disso, capacitar a todos que queiram partilhar o que sabem e encontrar os que queiram aprender algo deles. Ou seja, ele está falando aí de propostas, né, de aperfeiçoamento, de cursos ou iniciativas, né, de capacitação do ponto de vista do desejo de partilha daqueles que sabem e, particularmente, do encontro dos que queiram aprender algo deles. Ele está falando isso porque, dentro desse contexto em que ele escreveu esse livro, havia todo um movimento para o uso privado, né, da educação, especialmente no contexto americano, que as instituições elas se tornam privadas praticamente. O conhecimento é acessível somente por alguns, né? A instituição dos livros didáticos, por exemplo, dos locais onde você tem artigos apenas limitados a quem pudesse pagar e a quem pudesse ter acesso. Então, quando ele fala da questão do total acesso aos recursos, a capacidade de todos quererem partilhar o que sabe, significa essa abertura dentro de uma perspectiva, eu poderia dizer, democrática, né, metaforicamente falando, no sentido de que todos, independente de quem quer que seja, independente da classe, né, ou do gênero, pudessem ter acesso aos recursos e que pudessem ter uma partilha, né, pudessem trocar experiências, por exemplo, e encontrar aquilo que se quer aprender. E ele fala isso dentro desse contexto mercadológico, né, e dentro desse contexto, de certa maneira, econômico, que começa a ser bem relacionado ali, né, e isso acaba criando o quê? Uma limitação, né, em termos desse acesso desses estudos, e com isso as oportunidades elas se tornam muito limitadas. E o terceiro ponto, dar oportunidade a todos os que queiram tornar público um assunto, né, a possibilidade de que esse desafio seja cumprido. Então, esses três aspectos aqui, para ele, deveriam fazer parte de um bom sistema educacional. E dentro dessa perspectiva, né, do que ele fala sobre a desescolarização, né, sobre as características básicas do sistema educacional, ele vai propor aí a sua ideia das teias de aprendizagem, ok? Então, essa percepção das teias, né, ele não fala em redes, ele até argumenta nesse sentido, né, mas ele usa um termo chamado teias, né, de aprendizagem, onde essas teias elas estariam no bojo aí de 4 características básicas dentro daquele contexto que ele trabalha e ele desenvolveu no final dos anos 60 e início dos anos 70. Vamos lá. O que seriam as teias de aprendizagem? 4 características básicas. Qualquer semelhança com o contexto atual, serviço de consultas a objetos educacionais, né? Acesso a coisas e processos que concorrem à aprendizagem formal, né? Ele define lá coisas, né? Processos. E quando ele fala concorrem à aprendizagem formal, significa a nossa capacidade de poder aprender, né? Entender, compreender a partir dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, né? E os nossos próprios interesses. Então, para ele, ter esse serviço de consultas, né, a objetos educacionais é algo extremamente importante, porque projeta esse acesso aos recursos disponíveis, né, para aqueles que queiram aprender o que querem aprender em qualquer época da sua vida. Okay? Ele projeta, dentro dessas teias, uma relação envolvendo intercâmbio de habilidades,
ou seja, quando a gente fala de intercâmbio de habilidades, tem a ver com a interação das experiências que são projetadas em diferentes contextos, né, em diferentes linhas do tempo, por diferentes pessoas, e que essa socialização ela é importantíssima para efeito de troca de experiências, particularmente para aqueles que estão iniciando em um processo de aprendizado e aqueles que têm mais experiências e trazem uma percepção e um entendimento e uma compreensão daquilo que fazem, né, em diferentes áreas de conhecimentos, em diferentes iniciativas, em diferentes processos educacionais. Esse intercâmbio de habilidades, ele está relacionado, de certa forma, com o terceiro aspecto das teias, que é o encontro dos colegas, né? Ou seja, a capacidade que a gente tem de criar uma rede de comunicação e engajamento. Essa rede de comunicação e engajamento, ela, de certa forma, seria uma rede de interação, onde você se encontraria, né, nós, como colegas, como profissionais, né, como pessoas que possuem diferentes e desenvolve diferentes aspectos de ofícios, né, de aprendizagens ou de utilidades, e projetam ali um canal de comunicação envolvendo um círculo específico e um círculo de interesses comuns. Então, essa rede de comunicações, elas seriam uma espécie de possibilidades de acesso para que ocorresse interações através de reuniões, através de encontros, em que esses intercâmbios fossem possíveis, né, essas habilidades, essas trocas de experiências, trocas de vivências, né, e particularmente como isso poderia ser útil dentro desses processos educacionais que ele traz dentro dessa perspectiva da desescolarização. Paralelamente a isso, ele traz uma quarta característica das teias de aprendizagem, que seria uma espécie de serviço de consulta a educadores em geral. Seria uma espécie de banco, né, de dados. Seria um banco de dados onde seria estabelecida uma rede de comunicação e de relações profissionais. Esse banco de dados ele traria diferentes publicizações, né, de ações por pessoas que trabalham em diferentes ramos, né, em diferentes afinidades e diferentes possibilidades do ponto de vista educacional, áreas de conhecimento, eu poderia dizer. E aí, aqueles que tivessem interesse de aprender e de ter essa percepção de aprendizagem de conhecimento de uma forma mais autônoma, eu poderia dizer assim, acessaria esses serviços de consulta e estabeleceria uma comunicação com os profissionais que, em tese, já teriam ali uma certa experiência educacional, uma certa experiência dentro da sua área de atuação, e essa troca, esse acesso de conhecimentos poderia estabelecer um processo, né, maior de possibilidades de aprendizado. Né? Então, essas quatro características, ele projeta como uma espécie de interação dentro dessa percepção das teias. Ok? Isso tem a ver com a capacidade que as pessoas ou os grupos interessados em estudos, né, pudessem projetar com base nessas características que ele citou, indicando uma possibilidade de aprender, né, uma possibilidade de compreender, né, e de ordenar um princípio educativo fora dessa percepção da escolarização, que ele ordena aí como uma grande crítica, né, com base nisso. Então, para ele, essa ideia é bem radical dentro dessa compreensão, abandonar mesmo, por exemplo, essa questão da ideia da escola como um instrumento, né, que ele coloca um instrumento de manipulação e encarceramento, mas ele fornece um indicativo de não abandono, mas sim de uma espécie de reforma, né, uma reforma do pensamento. Se fizer uma analogia com aquilo que o Edgar Morin coloca,
uma reforma do pensamento educacional, mas desescolarizando a partir de uma percepção e de uma relação com aquilo que ele entende que seja um bom sistema educacional e as características que esse sistema educacional deveria ter em forma de rede, em forma de teias, né, de aprendizagem. Então, ele traz essa ideia muito forte no livro que ele escreveu. Ele escreveu um livro, Sociedade Sem Escolas, né? Esse livro ele foi editado pela primeira vez em 1971. E dentro desse livro, ele fornece, a primeira parte do livro, ele fornece uma crítica muito radical, né, dentro dessas questões que eu coloquei para vocês, sobre a escola. Ele cita e ordena uma escrita com base na estruturação e do aparelho escolar, okay? E utiliza isso para poder argumentar a necessidade do abandono dessa percepção da escola, porque ele entende a escola como uma espécie de falso serviço público, que está apenas a serviço dos interesses privados, né, e dos interesses da classe dominante, ok? E aí coordena aí toda uma proposta, né, envolvendo essas teias de aprendizagem, o que seria uma espécie de uma nova instituição educativa, né, e que pudesse trazer um elemento maior de perspectivas e de potencialidades, de possibilidades de aprendizagem, com base nessas 4 características que eu citei para vocês agora há pouco. Um exemplo de uma proposta metodológica com base nas teias de aprendizagem está em um trabalho que foi escrito pelo Ismael de Lima, ok? É um trabalho sobre física, teias de aprendizagem, uma proposta de ensino com recursos educacionais abertos baseada na perspectiva de Ivan Illich, o mestrado profissional em ensino de física, ok? Então, o Ismael ele traz uma discussão bem interessante com base nessa proposta do Ivan, né? Ele estrutura toda o seu trabalho em função e utiliza o referencial teórico do Illich para poder ordenar essa ideia da formação da teia e, particularmente, como esses recursos eles podem estar disponíveis e podem estar projetados para o desenvolvimento de uma perspectiva mais autônoma educacional. Por mais que a discussão e a ordenação tenha sido feita dentro de um contexto inicial disciplinar e curricular, mas quando você traz isso e extrapola isso para atividades extracurriculares, né, você tem uma concepção de tentar desenvolver isso de uma forma de um potencial mais forte. Foi isso que o Ismael fez. Ele propiciou a formação da teia, a composição de grupos e experiências advindas com as suas respectivas interações. Ele particularmente trabalhou com os recursos disponíveis, os recursos educacionais abertos, né, a caminhar rumo ao conhecimento. Informação. Bom, caiu a conexão do professor Mafra. Vamos aguardar aí um tempinho para ver se ele volta.
da fragmentação disciplinar, difusão de possibilidades. Então, na dissertação, depois lá no final também tem um link da dissertação, né, vocês podem ler com calma esse trabalho, ele ordena isso em função desses projetos, e tem uma indicação de trabalho envolvendo as feiras de conhecimento, todo o trabalho que foi desenvolvido do ponto de vista tecnológico, envolvendo robótica, né, envolvendo tecnologias educacionais, ele traz isso a seu favor para ordenar esses 3 princípios básicos aqui. Propiciar a formação da teia, tornar os recursos disponíveis, desenvolver os projetos e, no final, algo que é muito importante, né, a documentação e o compartilhamento. A quem interessa hoje, que é uma crítica que o Illich faz, a quem interessa o conhecimento para si, né, apenas para si. Ok? Não faz muito sentido para nós hoje você ter um conhecimento, você ter acesso a uma determinada informação, a um determinado referencial e guardar para si, né? Há uma cultura, de certa maneira, no sentido de documentar todo esse movimento que a gente faz em termos de dinâmicas e de experiências e depois compartilhar. Pelo menos isso é um movimento inicial que espera-se que a gente tenha no futuro, né? Compartilhar significa você disponibilizar para as outras pessoas aquilo que você recebe, aquilo que você faz, aquilo que você documenta, né? Então, a documentação aí, nesse caso, seria uma espécie de memória. A memória daquilo que a gente faz, a memória das atividades desenvolvidas, né? A partilha dos conhecimentos, ok? Nós, como professores, a gente faz muito pouco isso, né? Eu fico pensando assim, olha, tanta coisa que nós fazemos nas nossas escolas, né? Nossas experiências e nossas vivências educacionais com os nossos alunos, e aquilo ali não é registrado, aquilo ali não é documentado, né? Então, eu fico pensando o quanto isso seria importante para nós, como professores, né? Como educadores, né? Todo esse registro, né, das atividades desenvolvidas e, particularmente, a partilha, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, do intercâmbio de habilidades, do encontro dos colegas, né, as redes de comunicações e engajamento, é basicamente isso. É essa capacidade que a gente tem de compartilhar, de socializar, né, de poder vivenciar também socializações de outros colegas e, particularmente, ensinar, né? Você saber, as pessoas saberem que você sabe algo e que você está disposto a fazer com que elas também saibam, com que elas aprendam. Então, esse movimento e essa interação dentro dessa perspectiva é algo bastante interessante para a gente poder pensar como um aspecto indutor, tendo em vista propósitos educacionais ou métodos que se queiram desenvolver e se projetar a partir das nossas experiências. Então, assim, dentro dessa perspectiva, essa percepção das teias, né, da aprendizagem é algo que o Illich ele traz muito claramente, projeta isso de uma forma bastante pertinente a partir da sua visão crítica da educação, do sistema escolar como um instrumento do Estado, né, a serviço de uma elite, de um Estado centralizador e ideológico, e projeta isso como uma percepção mais aberta, mais assim, forte, no sentido de que essa amplitude e essa democratização, em termos de acessos, elas sejam bastante pertinentes e bastante permanentes, para quem quer que seja e em qualquer época de nossas vidas. E aqui eu trago uma pequena discussão entre o debate educacional envolvendo Illich e Freire. Lamentavelmente, as ideias do Illich, elas não foram muito disseminadas aqui no Brasil, ok? Mesmo na Europa, por exemplo, no contexto americano, no contexto educacional México, Chile, né, teve um momento bastante evidente que suas ideias elas eram utilizadas, elas eram
informadas como pressupostos bastante importantes, né, para se pensar. Até hoje, por exemplo, há uma indicação de referências a ele nesses países, mas aqui no Brasil a gente não conseguiu, por algum motivo que eu não consigo explicar agora, seria até mesmo um objeto de estudo, mais na frente, porque as ideias dele não teve um conhecimento muito forte aqui. Como eu falei para vocês, no CIDOC havia uma discussão muito forte, né, envolvendo os debates que eram realizados do ponto de vista educacional, do ponto de vista social, político e religioso, né? Particularmente os debates envolvendo educação, escolarização e conscientização eram muito evidentes e muito pertinentes ali. E essa análise, ela foi objeto de discussão por Illich e Freire, com base nos efeitos, né, da escolarização sobre a sociedade, né? E quando nós lemos Paulo Freire, né, os livros que ele escreve, particularmente Pedagogia do Oprimido, traz muito essa questão da reconstrução da escola, com base em uma escola que pudesse ultrapassar a percepção da alienação, né, da reprodução, e eliminar ou ultrapassar também a ideia da educação bancária, né, que é a ideia da transmissão basicamente proposta, né, o professor ministrando conteúdos e os alunos absorvendo, né, esse conteúdo sem ter uma visão crítica, sem ter uma visão do contexto, né, que de certa maneira, as bases assim das condições da pedagogia que o Paulo Freire tentou ordenar e tentou construir e desenvolveu muito, muito bem, né, durante a sua vivência, né, em Pernambuco, por exemplo, onde ele desenvolveu e aplicou a sua pedagogia. Então, o Paulo Freire, ele nunca, na verdade, eliminou a percepção da escola dentro dos seus pressupostos, né? Ele sempre defendeu, de certa maneira, essa reconstrução da escola, ok? Uma escola que pudesse ultrapassar exatamente essa percepção indicada aqui. Já o Illich, ele tem uma proposição mais drástica, né, de redução do espaço instituição-escola, que é a desescolarização, ou seja, de certa maneira, é uma pulverização daquilo que a gente entende por escola, né, como uma instituição, mas a proposta é de estabelecer um novo espaço ordenado que pudesse dar conta de absorver essas características da escola, mas particularmente tentar fazer com que existisse, né, essas possibilidades operacionais e práticas que ele coloca aqui nas teias de aprendizagem. Então, tem uma distinção bem clara entre os pressupostos estabelecidos tanto do Freire quanto do Illich, e isso foi algo de um debate, né, eles fizeram uma mesa redonda no CIDOC, né, e isso está documentado, inclusive, né, foi objeto de discussão, e cada um coloca a sua percepção e esse entendimento sobre a questão da escola. Há um consenso de que a escola, por exemplo, ela age, né, com base nas suas ideologias, nas suas estruturas dominantes, no seu currículo estruturado, né, há um poder bastante alienante, e isso é algo que, de certa maneira, traz para nós essa percepção da alienação, né, quando a gente percebe a escola fragmentada, compartimentada até hoje, né? Tudo isso tem um significado, né, com base no que se coloca em termos de crítica. Então, essa percepção do espaço escolar como um espaço e um ambiente que limita a compreensão, limita a imaginação e limita todo o poder de criação e produção do conhecimento, certamente está como um dos pressupostos de ambos, né, no sentido da reconstrução e da reconfiguração, né? E eu percebo que há um ponto de divergência exatamente nessa capacidade drástica que o Illich tem de poder reconfigurar esse processo desse espaço educacional, que certamente ele trouxe aí como um princípio bastante categórico, né, nas suas argumentações, visando essa percepção da desescolarização. E o contexto atual, né? Depois de falar da escolarização, da desescolarização,
né? E essa relação entre o que se coloca ali, entre o que o Paulo Freire fala, o Ivan Illich coloca, né, traz uma relação muito pertinente do ponto de vista da praxis, né, pautada em uma perspectiva inter e transdisciplinar, ou seja, essa relação entre a prática e a teoria, né, dentro dessa perspectiva, com base nos conhecimentos que são organizados em diferentes áreas de conhecimento, projeta uma boa discussão nesse sentido. Falar sobre redes de conhecimento e de pesquisa, banco de dados e as interações via ambiente virtual, né? Falar sobre isso ressoa como uma semelhança muito grande, né, em termos daquilo que ele falava das teias de conhecimento. A mesma crítica que o Illich fazia na década de 60, 70, a gente observou que isso tem retomado de uma forma bastante crítica e radical, de ordem capitalista. Ela continua sendo atual, especialmente para nós agora, né, dentro desse contexto do governo que é ultra neoliberal. Então, isso traz um indicativo, né, de quanto essa percepção que ele tinha lá nos anos 60, nos anos 70, ainda hoje, né, e aí puxando esse último questionamento, né, o que mudou e o que permaneceu na escola de 1970 até 2000. Quando eu falo 1960 é o período em que o livro foi escrito, né, até 2020. Então, tem pontos assim que a gente percebe que mudou, mas tem outros que permaneceram de uma forma bastante cristalizada, né, até hoje. Então, já caminhando aqui para o final, né, eu indiquei aqui algumas referências, né, nessas referências na biblioteca virtual aqui. Esse drive tem uma vasta obra do Illich digitalizada, vocês podem ter acesso a ela. Como eu falei no início, o que eu falei agora foi só apenas a questão da educação, mas ele escreveu sobre muita coisa, né, em diferentes áreas de conhecimento. Okay? Vocês podem ter acesso a esse material para quem quiser ter conhecimento sobre o que ele escreveu. Alguns estão em inglês, outros em espanhol. O livro da Marcela Gallardo, que foi editado pela Fundação Joaquim Nabuco, também é um livro digital. Nesse livro está incluído, na verdade é uma coleção chamada Coleção Educadores MEC e Unesco, foi uma parceria entre o MEC e Unesco, no início da década de 2000, ou 2010, não estou lembrado agora, e cada autor escreveu sobre um determinado pensador, um determinado educador, e um deles foi escolhido, foi o Ivan Illich. Vale a pena ler o livro da Marcela Gallardo. E o clássico que ele escreveu, que foi a base dessa palestra, Sociedade Sem Escolas, de Ivan Illich. Foi editado em 1973 pela editora Vozes, a edição original mesmo é de 1971. Okay? A dissertação que eu citei e que eu comentei também como um exemplo, né, de uma atividade ou de uma pesquisa que foi baseada dentro dessa percepção que ele traz das teias de aprendizagem do Ismael Lima, que é uma dissertação do programa de ensino de física. Então, há outras questões que eu não citei aqui, mas basicamente é isso. O Ivan Illich, ele foi um crítico muito forte, né, da religião, do Estado. Ele traz isso muito fortemente nos seus escritos, né? O SIDOC foi fechado na década de 70, praticamente ele sofreu um processo, né, pela Igreja Católica por conta de diversas críticas que ele fez, e inclusive foi acusado, né, de poder criar o SIDOC como uma espécie de guerrilha de aparelhamento contra a cultura, poderia dizer assim. Enfim, são várias questões aí que cabe a gente poder debater depois em outros momentos, mas dentro desse contexto educacional, essas questões que ele projeta provoca uma discussão muito forte para nós sobre muitos aspectos, né, que permanecem bastante atuais ainda, né, desde o momento que ele escreveu esse livro e até hoje. A Sociedade Sem Escolas traz aí uma boa reflexão e um bom entendimento sobre diversas questões. Mas era isso que eu queria trazer para vocês.
ok? Foi uma pequena exposição sobre o pensamento educacional de Ivan Illich, particularmente as suas características envolvendo a questão das teias de aprendizagem e a ideia da desescolarização, e certamente para aqueles que desejarem ter um conhecimento maior sobre o Ivan, vocês podem ter acesso hoje, tendo em vista essa capacidade que a gente tem de ter acesso aos recursos, né, de uma forma livre, a partir dessa composição de repositórios que são organizados em diferentes momentos. E um desses repositórios são esses que eu citei nas referências. Vocês podem ter acesso e aí podem continuar a leitura para os que se interessarem sobre esse importante teórico e filósofo, né, polímata, contemporâneo nosso das últimas décadas e que traz aí uma boa reflexão e uma análise crítica sobre a sociedade do modo geral. É isso. Obrigado. Obrigado, Mafra. Excelente e ilustrativa palestra, né, sobre o pensamento do Ivan Illich. Vamos agora aqui passar para as perguntas. Né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o professor Mafra? Sinta-se livre para abrir o microfone ou fazer a pergunta no chat que eu repasso o professor, se você fizer pelo chat. Vamos ver. Vamos lá, gente. Vou fazer uma pergunta para o professor Mafra. Certo. Então eu vou fazer uma. Né? Tem uma questão curiosa aqui do Ivan, só para... você queria fazer uma pergunta, né? Vou fazer. Assim, e sim, em poucas palavras, né? Nesses tempos aí perigosos que a gente tem vivido e que cada vez mais ataques à ciência e à educação têm sido feitos, inclusive em nível governamental, como é que você, em poucas palavras, poderia dizer para a gente que não interpretar mal a ideia de desescolarização do Ivan Illich? Isso, boa pergunta. Muito bem. Isso que ele coloca, assim, gente, é bom esclarecer isso. Isso não tem nada a ver com essa ideia da escola, como é que se diz, sem partido, né, Glauco? Com essa questão da desescolarização e do fato desse movimento, por exemplo, do homeschooling, é isso, né? O termo homeschooling, ou seja, a escola de casa. Né? É bem diferente, não tem muito a ver. Se você analisar um pouco aqueles que já estudaram, por exemplo, essa percepção da escola sem partido, homeschooling, isso atende a uma determinada classe assim, específica, né? E classe bem limitada daqueles que têm condições, por exemplo, de ter essa preceptoria, um preceptor para ensinar os seus alunos. Por exemplo, ora, se você analisar o nosso país, um nível de desigualdade enorme que a gente não tem condições de ter essa percepção. Isso dentro da ótica do homeschooling, né, da ideia que se propaganda. Mas o que o Illich coloca não é essa percepção. Né? O que ele entende por desescolarização é uma filosofia de entendimento em termos de igualdade, em termos de percepção daquilo que todos, né, ele deixa isso muito claro, todos deveriam ter acesso ao conhecimento, acesso a condições educacionais, né? E ele ordena isso em função de uma estrutura que foge a essa estruturação educacional. Ele tentou aplicar isso no SIDOC, ele tentou fazer dessa forma. E talvez essa visão e essa percepção tenha assombrado, de certa maneira, aqueles às quais ele criticou tanto. Né? O próprio Vaticano ficou assombrado depois com isso. Né? Eles simplesmente não aceitaram, de certa maneira, a forma como ele conduzia os debates, como ele conduzia os ensinamentos, os cursos, né? as oficinas, entendeu? Era no sentido de tentar estabelecer uma compreensão
e uma identificação com uma percepção maior sobre a própria realidade e a própria sociedade. Então assim, aí eu percebo uma relação muito grande com o que o Paulo Freire coloca. O Paulo Freire, ele não tinha essa percepção, por exemplo, de abandonar a instituição escola. O Illich, sim, o Illich, ele tinha essa percepção de entender a escola como um instrumento alienante e um instrumento poderoso a favor das elites para a dominação e para a produção de classes trabalhadoras. Assim, o que para ele, para nós, é bem perceptível esse entendimento. Assim. Mas, dentro do que o Paulo Freire coloca, a ideia da escola era exatamente o contrário, era fazer com que ela se tornasse algo que não fosse alienante, nem reprodutora, e nem que reproduzisse aquela educação bancária. Assim. Então, é diferente a gente poder entender essa percepção do que o Illich traz sobre a desescolarização com essa ideia, esse movimento atual do homeschooling, né, e da escola sem partido, porque são movimentos totalmente distintos, e não são compatíveis. Exatamente. Aí a gente sempre... eu acho que é sempre bom a gente chamar atenção para essas coisas, porque às vezes a pessoa ela se mune de um argumento e distorce esse argumento para, digamos assim, para dar validade. Mas o professor Ivan Illich, ele falava isso, mas na verdade ele não falava isso, né? Então eu acho que é interessante chamar atenção para esse fato. Isso. E ele, como eu falei para vocês, né, ele era um crítico, por exemplo, da Igreja Católica, né? Ele sofreu um processo, na verdade, né? Depois que ele começou a criticar a Igreja, né? Os sacerdotes, entendeu? Ele trabalhou isso muito forte, por exemplo, no SIDOC. Alguns achavam que ele tinha um gênio difícil, né? Assim, ele era considerado assim difícil de trabalhar em equipe. Paradoxalmente, né? Ele tinha uma relação assim de bastante promissora do ponto de vista dos seus escritos, de trabalhar essa questão do autoritarismo, né, eliminar esse autoritarismo que exercia nas escolas, ok? E essa dificuldade de trabalhar em equipe, por exemplo, quando ele tem a ideia da teia de aprendizagem, a formação das redes, é exatamente nessa capacidade de colaboração e de relação que é estabelecida para tentar fugir dessa fragmentação e do isolamento. E ele pensa, né, da sociedade como um todo. Ele entende que a escola, ela, na verdade, ela apenas reproduz mais ainda esse isolamento. Então, ele tem um pensamento muito forte sobre essa sociedade sem escola, ok? E como ela poderia ser oferecida, né, por uma sociedade nessas condições. Assim, então, tem essa questão, né, que ele traz, mas ele sempre insistia, por exemplo, na importância da criação dos espaços, né, de diálogo na sociedade, a questão do confronto de ideias, entendeu? Argumentação e crítica, que era muito forte também nas palavras do Paulo Freire, tinha uma relação muito, muito grande nesse sentido. E assim, Glauco e colegas, são coisas que muitas das vezes os nossos governantes não estão interessados em saber, né? O que interessa para eles, você ter pessoas que possam te confrontar, por exemplo, argumentar, entender a crítica, né? O contexto educacional, o contexto social, o contexto da nossa realidade, entendeu? Entender a nossa realidade amazônica, por exemplo. Nós não conhecemos a nossa realidade amazônica, entendeu? Se a gente conhece essa realidade, né, e esse contexto que a gente vive de uma forma mais complexa e de uma forma mais né, ou transdisciplinar, como se projeta as discussões que ele, junto com Paulo Freire, traz, isso dá uma percepção muito diferente para nós. E para ele, né, e assim como muitos de nós concordamos, a escola até hoje permanece com essa percepção fragmentária, né, essa estruturação dos conhecimentos, né, assim, então, isso dificulta, na verdade, a gente poder entender muita coisa que acontece no nosso contexto. Os nossos alunos não conseguem perceber isso, porque o ensinamento é muito fragmentado, é muito isolado,
E isso apenas ajuda a eles terem uma dificuldade maior de não entender aquilo que os serve. Então, essa discussão, ele traz isso muito forte, né, dentro da sua crítica, que faz a estrutura e a ordenação da escola, pensando nessa perspectiva de uma reconfiguração dos sistemas escolares, mas sem trabalhar com esses sistemas escolares propriamente dito. Né? Ele não traz ele chama isso, né, de sociedade sem escola, mas particularmente aí já pensando numa análise crítica, sobre os seus textos, eu não consigo perceber, para além do SIDOC, né, outras experiências que ele pudesse ter para tentar entender essa sociedade sem escola. E talvez por conta das relações de poder e das relações tensas que ele tinha com o Estado, com o Vaticano e com todo os governantes, né, nesse sentido, isso acabou minando essa possibilidade de potencializar isso na prática, mas nesse sentido, né? E ele foi muito combatido por isso, né? Foi confrontado, assim como outros pensadores na época, né? O próprio Paulo Freire, tem o bispo aqui no Brasil, não sociólogo, Luiz Alberto Gomes de Souza, trabalhou com ele, né? Ele é brasileiro. Então, dentro desse contexto, assim, falar sobre essas ideias ali, naquele momento, era ter uma visão anárquica e uma visão bem contra, né, cultural, aquilo que se projetava dentro dessa perspectiva do Estado desenvolvimentista e de um Estado relacionado com o mercantilismo, com a economia, não é isso? E com as corporações. Nada que seja diferente hoje. Talvez até pior. Estamos vivendo uma situação como essa. Verdade. É verdade. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para o professor Mafra? Pode fazer pelo chat. Se tiver com vergonha, né? A Angélica falou que parabenizou sua apresentação, professor Mafra. Sempre é bom conhecer novos aspectos relacionados à educação, e ela particularmente não conheceu o Ivan Illich. Eu também não, né? O Ivan Illich é novo para mim, nesse sentido. Vamos lá, gente. Vou fazer uma pergunta para o professor Mafra. Todo mundo meio com vergonha. Nesta sala estão aqui alguns alunos do PAFOR também. Eu até convidei eles para poder participar dessa fala, né? Agora, um aspecto que eu acho que é muito interessante a gente poder pensar, assim, nos anos 70 ele era muito discutido, né? Muito lido, assim. E suas obras, elas influenciaram, assim, muitos educadores e muitos pensadores, mas por algum motivo, como eu falei, aqui no Brasil não houve um conhecimento maior sobre isso, né, em relação a ele. Ele é considerado utópico, mas, para falar a verdade, gente, qual é o educador que não pode ser considerado utópico? Né? A gente sempre tem essa utopia, né, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ter uma percepção melhor do que antes, sabe? Olhando os escritos do Ivan Illich e olhando as questões que a gente se debate hoje, depois de 40 anos, né, 50 anos, 60 anos, ele escreveu isso na década de 60, né, a gente está em 2020, entendeu? E esse embate, até hoje, que continua em relação à educação, em relação em relação a todo esse aspecto envolvendo a mercantilização da educação, envolvendo todo esse processo, por exemplo, de degradação da profissão docente, sabe? E fico pensando, olha, até aonde a gente vai parar nesse momento?
E agora a gente está aí com essa BNCC, com essa BNC, né? E se você for fazer uma análise muito fortemente dela, há todo um projeto, na verdade, de ordenação ideológica, né? Que traz e vai trazer um prejuízo muito grande, né, do ponto de vista educacional, a forma como ela está sendo estruturada. Assim, eu já li um pouquinho sobre isso. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler as manchetes das últimas semanas, né, sobre o que eles estão fazendo com os livros didáticos, por exemplo. Entendeu? Direcionando, por exemplo, os livros didáticos e modificando a história relacionada a esse livro, a esses livros, e cerceando, de certa maneira, toda a memória, né, e a capacidade de imaginação que uma criança pode ter, sabe? Então, tem toda essa questão que, quando a gente olha esses escritos anteriores, né, em diferentes momentos, em diferentes etapas, né, do ponto de vista temporal, a gente percebe que tem coisas que não mudaram, né, permanecem e avançam muito fortemente. Assim, entendeu? A estruturação escolar, a estrutura da escola, hoje é praticamente a mesma quando eu estudei, né, como criança, nas séries fundamentais, séries iniciais, entendeu? E essa ordenação disciplinar, ela é muito perversa para todos nós. Quando ele fala da ideia das teias, das redes, da relação que é estabelecida do ponto de vista colaborativo, né, o engajamento que a gente precisa ter. Eu estava falando isso hoje de manhã para os meninos. Assim, é importante que vocês tragam as experiências de vocês como professores, independente do local onde vocês estão, se estão na cidade, né, de Oriximiná, se estão no interior, se você está em Almerim, se você está em Horópolis, tragam essas experiências e vamos conversar sobre elas, vamos aprender um com os outros, entendeu? Essa capacidade de interação e de colaboração, ela está ali presente, né, na ideia das teias de aprendizagem, esse intercâmbio, né, de habilidades, de conhecimentos, com base nessa possibilidade dos encontros dos colegas, vai ajudar a gente a poder conhecer melhor os nossos colegas e vai ajudar também a gente a poder entender a como solucionar questões que até certo ponto a gente não consegue perceber dentro daquele nosso contexto. Então, essa interação e essa coletividade, ela é muito importante hoje. E isso é muito diferente do isolamento. Quando nós começamos a estudar, né, a gente fez isso, não sei se Glauco teve essa experiência, mas quando eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, eu tive poucos contatos assim com os colegas, sabe? Eu tive momentos de coletividade, mas boa parte do tempo eu fiquei sozinho. Assim, eu acho que é nesse ponto que ele coloca, ultrapassar o isolamento, mas pensando nessa percepção da relação que é estabelecida dentro de um coletivo, que possa trazer trocas, possam trazer conhecimentos, e particularmente pensar naquilo que ele coloca, que o conhecimento hoje dificilmente ele vai permanecer isolado e alguém unicamente vai ficar detentor desse conhecimento, né? Inevitavelmente, e isso é mostrado muito claramente pelos recursos hoje educacionais abertos e pela capacidade que a gente tem de disseminar informações pela rede. Então, dificilmente o conhecimento vai ser aprisionado ou escravizado do ponto de vista de uma forma metafórica, né? Cada vez mais a gente vai ter acesso a informações, né? E a questão ela se desloca para outra situação. É como você filtrar e saber identificar quando uma informação como um produto, em termos de conhecimento, o verdadeiro, é aquele que é fidedigno ou não, e não uma mentira, né? Uma fake news, como a gente fala. Enfim, eu acho que são essas questões, são muito importantes e muito interessantes a gente pensar nisso, né? Independente da nossa área de conhecimento, né? Se é matemática, física, da educação, pedagogia. Nós somos professores e nós vamos lidar com isso daqui para frente, né? Nós passamos agora por um momento de um contexto muito, muito significativo para todos nós por conta dessa pandemia, né? E isso vai mudar as nossas relações para sempre, não tenho dúvidas de que isso vai acontecer, e já está acontecendo, entendeu? Então, conhecer um pouco esses pensamentos, né, traz para nós o contexto em que eles foram escritos,
como uma reflexão importante para a gente poder pensar em ações, desdobramentos e possibilidades em termos de soluções ou de redução de limitações dentro do espaço educacional, dentro da perspectiva de um aprendizado que seja significativo e que seja importante para todos nós, né? Tanto professor quanto aluno. Eu acho que é isso. Tinha mais uma pergunta aqui, Mafra. Algumas coisas que o Elis fala me lembram muito algumas coisas que o Pierre Bourdieu fala, né? O Pierre Bourdieu vai dizer que a escola é um instrumento de reprodução das classes sociais, né? Como você acha que essa ideia de que a escola é um aparelho ideológico, digamos assim, de manipulação e de alienação que o Elis traz, pode ser relacionado com essa ideia aí do Bourdieu, de que a escola reproduz as classes sociais? Bourdieu escreveu um livro onde ele trata esse assunto. Ver se consigo. Ele fica aqui o título desse livro. Ele traz essa percepção de uma análise, de certa maneira, que extrapola, né, a ideia dos espaços, do espaço educacional, mas também projeta isso para outros aparatos e outros instrumentos dentro de um contexto em que ele desenvolveu, escreveu um livro chamado, tá aqui, A Crítica Social do Julgamento. Ele faz uma crítica, por exemplo, muito forte a diferentes instituições, né? A principal crítica que ele coloca aqui é a seguinte, é que quando a escola ela reproduz uma cultura socialmente marcada, de certa maneira, ela também contribui para uma espécie de reprodução social dessa cultura que é produzida e que dessa cultura que é reproduzida na própria escola. E quando eu falei dos currículos, por exemplo, das estruturas ordenadas, fragmentadas, que até hoje a gente ainda vive, é mais ou menos nesse sentido, assim que ele traz. E o Bourdieu ele entende que essa reprodução cultural que a escola traz por conta dessa capacidade que ela ou essa incapacidade, né, dependendo do contexto que ele projeta, e fornece essa percepção, ele entende que isso só traz um benefício único, que é a manutenção de uma classe social de extrato inferior e que atenda aos interesses das classes dominantes. A internet do professor Mafra aparentemente falhou, vamos guardar ele voltar.
Oi, tá me ouvindo? Acho que caiu a conexão. Foi. Então, assim, como eu coloquei agora há pouco, eu penso que o Bourdieu ele traz essa percepção, por exemplo, da escola como um reprodutor de uma representação social, ok? Que nada mais vai atender, de certa forma, essas elites, né, com as suas exigências básicas dentro dos estratos mais inferiores. Quando a gente fala, por exemplo, quando eu falei agora há pouco da estruturação da fragmentação escolar, é exatamente isso. Você tem as escolas ainda com as estruturas bastante isoladas, as disciplinas de física ministradas em um único horário, depois vem as disciplinas de matemática, né? Depois as de biologia, da geografia. É essa fragmentação que eu coloco que ajuda, na verdade, a essas pessoas a serviço nada mais em termos de reproduzir essas desigualdades que nós vivenciamos, de uma maneira geral. Então, eu tenho essa percepção dentro dos escritos do Pierre Bourdieu, né, e também dentro do que o Michel Foucault fala em relação às relações que são estabelecidas, as relações de poder que são estabelecidas entre os diferentes estratos sociais, né, e que o Ivan Illich traz como um princípio indutor, a gente poder pensar nesse aparelho escolar como algo que limita muito essa percepção e essa educação como uma forma de produção do conhecimento. Então, é interessante a gente poder ler e essas diferentes referenciais para a gente poder tentar entender e enxergar essa dimensão mais macro de todo esse complexo que é a nossa sociedade. Né? E é uma pena que boa parte dessas leituras não fazem parte, né, dos nossos estudos a nível de graduação. Às vezes a gente só vai estudar isso mais Oi. Opa. Deu para ouvir a resposta? Não. Deu uma travada aí. Só o finalzinho que nós escutamos. Mas sobre a pergunta do Bourdieu, a gente escutou a maior parte. Só que depois que você voltou, foi uma parte cortada. Entendi. Mas pelo que eu entendi, as estruturas de poder da classe dominante, elas impõem certas, digamos assim, formas de educação que visam satisfazer seus interesses. Eu acho que esse foi o mote da resposta, né? E aí, que na verdade esse currículo pouco digamos assim, estruturado, fragmentado, quer dizer, estruturado de uma forma fragmentada, na verdade é reflexo disso. Seria essa a resposta, não é? Isso. O currículo, como hoje ele é estruturado e fragmentado, para mim ele é uma desses instrumentos utilizados para a manutenção desse extrato, né, de poder, dessa relação que enfim, uma análise mais profunda sobre a própria BNCC vai trazer um elemento muito, muito importante sobre isso, né? Assim, essa fragmentação, no meu entendimento, ela apenas ajuda, na verdade, a consolidar todo um processo de relação de dependência entre esses estratos, camadas sociais que são estabelecidas ali. E o Pierre Bourdieu ele fala isso como um princípio muito evidente do ponto de vista o quanto a escola ela traz e projeta uma capacidade de reproduzir, né, essa estrutura social que é extremamente desvantajosa
para muitos que frequentam ela. Leia-se de passagem os nossos alunos que estão cursando, né, essas diferentes instituições de ensino em diferentes níveis, mas que muitas das vezes, dentro dessa estruturação curricular e essas formas de fragmentação e também de disciplinarização, projeta na escola. E muitas vezes o professor não tem nem culpa disso, né, Glauco? Assim, ele está submetido ali dentro daquele contexto. O melhor exemplo disso é o currículo, os horários fragmentados, né? É o controle que muitas vezes a escola tem sobre o professor, né? As exigências que se faz para que ele cumpra os horários, para que ele não aprove os alunos ou não reprove os alunos, entendeu? Essa exigência, de certa maneira, de poder fazer com que eles saibam de conhecimentos importantes ali no terceiro ano para fazer os exames de classificação, as metas, enfim, todas essas questões, a gente começa a pensar nisso como um fator bastante relevante dentro de instrumentos, né, que a sociedade utiliza para o cerceamento e instrumentos de controle mesmo, né, de ordenação. Então, não é uma situação muito simples de se entender isso, né? E claramente isso tem um efeito e tem um significado para quem ordena esse princípio dentro de uma filosofia de governo, dentro de uma filosofia de trabalho voltada para uma questão ideológica, dentro de um contexto governamental em um determinado estado, ou um país, leia-se estado, enfim. E isso não está desconectado com as questões educacionais, muito pelo contrário, né? Nós, como educadores, às vezes a gente fica só no nosso plano mesmo de conhecimentos básicos, né? Conhecimentos de conteúdo, né? De conhecimentos curriculares, assim, mas a gente não trata essa questão política mais a fundo, que é o que o Paulo Freire ele traz muito claramente, né? A educação é um ato mesmo, tem um sentido político. Ali não há como falar de educação sem ter um viés político, em um viés mesmo do ponto de vista crítico, com base nos efeitos que essa educação tem na nossa sociedade. Então é mais ou menos nesse ponto, é nessa capacidade que a gente pode ter de entender essa complexidade maior e que nós, educadores, pensamos que é possível desenvolver isso com os nossos alunos, tentando ultrapassar essa percepção fragmentada e essa relação que é estabelecida a partir dos mecanismos de dominação que o Estado mesmo promove e projeta. E muitas vezes a gente nem consegue perceber isso. Beleza. Muito claro, Mafra. Professor Mafra, eu queria fazer uma pergunta. Só sair daqui porque está dando microfonia. Só um instantinho. Então, a minha pergunta é como que o senhor acha que esse tipo de discussão poderia ser levada para as escolas? É uma discussão que a princípio só está na universidade, né? Como essa discussão poderia ser levada para as escolas, para os professores das escolas, sem ser numa perspectiva colonizadora, assim, sem ser no sentido de trazer um conhecimento como sendo só presente na universidade para esses professores como imposição, mas acho que uma abertura de diálogo mesmo. Como você acha que isso poderia acontecer? Amanda, eu acredito que isso pode acontecer, um bom encaminhamento com base numa solução possível para essa sua pergunta, à medida do possível em que a gente possa se fazer esclarecidos, né, em relação a essas questões. E quando eu falo se fazer esclarecidos, significa ter capacidade e ter uma oportunidade de oferecer para esses professores uma formação continuada que dê conta de trazer para eles essas problemáticas, essas questões
E essas discussões, assim, que é uma coisa, como eu falei para você, a gente não teve oportunidade de estudar na graduação. Se você for analisar um curso de graduação que a gente faz, o curso de graduação hoje, o modelo de formação, ele está muito centrado nos conteúdos. O curso mesmo de matemática que eu fiz, boa parte do curso foi só para aprender a resolver questões, demonstrar teoremas, entendeu? Resolver exercícios, aprender a ensinar conceitos matemáticos. Mas isso ficou só no plano mesmo conceitual, né? E mais a extensão do ponto de vista pedagógico. Essa visão mais crítica e essa visão mais densa do ponto de vista da sociedade e do conhecimento, ela é necessária para um educador exatamente por conta dessa posição política e dessa capacidade de compreensão que ele precisa ter em função daquilo que ele faz dentro do seu contexto. Então, no meu ponto de vista, isso é possível se a gente começar a ter oportunidade de ofertar mais cursos, por exemplo, de pós-graduação, vamos supor, que possa dar conta de fazer essas discussões, onde na graduação não é possível. Né? E, de fato, né, algumas leituras elas são bem densas, como eu falei do Michel Foucault, do Pierre Bourdieu, traz essa percepção bem importante do ponto de vista das questões sociais. Falar sobre o materialismo histórico dialético, Karl Marx, por exemplo, não são leituras muito simples assim. Né? Edgar Morin, que tem uma percepção muito importante do ponto de vista da complexidade e da reforma do pensamento cultural que a sociedade precisaria ter em cima disso. Então, uma maneira que eu vejo de poder fazer com que haja uma imersão de docentes nesse sentido era fazer com que existisse oportunidades para eles poderem estudar esses teóricos e discutir isso, debater com as questões envolvendo as nossas problemáticas locais, por exemplo, olhando tudo isso que eu falei, né? Fica pensando que é um pouco distante assim de todo esse contexto, mas olhando aqui para a região amazônica, para o Pará, tem uma relação muito clara entre muitas coisas que eles falam e ordenam, e essa similitude ela é importante para nós, para a gente poder tentar entender essas questões, assim, do ponto de vista mais crítico e do ponto de vista de compreensão maior da nossa sociedade. Assim, o que eu estou falando é uma sugestão, é uma possibilidade. Eu vejo que é importante para o professor da educação básica, né? Na verdade, é a defesa que eu faço, né? Todo professor da educação básica, assim, ele deveria continuar a sua graduação e a sua pós-graduação de uma forma permanente, exatamente para dar conta de poder ter essas condições de debates, essas condições de estudos e de compreensão de uma forma mais ampla, e isso ajuda bastante ele a ter uma visão maior em relação a essas questões que fazem parte do dia a dia dele e do contexto educacional onde ele está inserido. Muito obrigada, professor. Muito mesmo. Olha, parabéns pela palestra. É excelente a sua live. Eu não sou da área da educação ainda, né? Eu espero que eu consiga entrar no mestrado, mas abriu meus horizontes muito. Achei uma discussão muito complexa e muito boa mesmo. Então, eu queria lhe parabenizar e obrigada pela resposta. Obrigado, Amanda, pela participação. Mais alguém deseja? Eu vou fazer só uma aqui para a gente fechar, né? Que já são 10 para as 6, né? E aí eu queria fazer a pergunta de R$1 milhão que eu sempre faço para todo palestrante que vem aqui, né? A pergunta é a seguinte: como fazer aí para convencer nossos colegas da importância das teias de aprendizagem, né? Do Ivan Illich? Teias de aprendizagem, isso. Como fazer para a gente convencer os nossos colegas da importância dessas teias de aprendizagem, assim, em poucas palavras? Bom, olhando o que o Illich ele escreveu e ordena em função das teias de aprendizagem, a gente consegue enxergar uma semelhança muito grande assim, com coisas que a gente faz. Eu, por exemplo, quando ele fala dos serviços de consultas a objetos educacionais, ele, de certa maneira, está projetando e está... por isso que ele chama de visionário, né? Ele está ordenando algo com aquilo que a gente fala hoje dos repositórios, por exemplo.
quando eu falo dos repositórios, dos recursos educacionais abertos, né, das bases de dados. De certa maneira, isso está envolvido, por mais que não tenha essa nomenclatura e esse entendimento hoje, mas o que ele escreve dentro desse contexto está, de certa maneira, tendo essa relação e essa ressonância com o que a gente está desenvolvendo hoje. O encontro dos colegas, por exemplo, as redes de comunicações são as redes sociais que a gente percebe hoje, né, que são bastante interativas, né, os intercâmbios de habilidades, é esse tipo de interação tecnológica que a gente está fazendo hoje. Serviços de consultas a educadores em geral, entendeu? Então, assim, se eu fosse falar isso com os meus colegas atuais, olha, é um processo inevitável do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da nossa sociedade. O comportamento que a sociedade hoje traz para nós é algo que é definido por nós e por ela também, de uma forma em conjunta. Então, esse processo todo é algo que a gente vai, de certa maneira, bastante permanente daqui para frente. Entendeu? Quando eu falei dos repositórios, dos livros digitais, né, daqui a alguns anos, acho que daqui a 10, 15 anos, a gente não vai ter mais livros físicos. Entendeu? A minha percepção é essa, que daqui a algum tempo a gente não vai ter mais... A circulação do conhecimento, da forma como a gente conhece toda, vai ser digital. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Então, meu colega, está na hora de você começar a repensar e a reconfigurar várias das suas percepções, dos seus entendimentos, das suas compreensões sobre o mundo, né, sobre a escola, sobre as nossas relações e tudo mais. Né? Eu costumo dizer para eles o seguinte, eu fiz até uma crítica anteriormente a outras questões, né, desenvolvendo de outros cursos, e assim, diz, olha, fica parecendo que vocês estão parados no tempo, sabe? Assim, e parado no tempo. Assim, as mesmas métodos, as mesmas técnicas, né? Como fazer isso do ponto de vista tecnológico hoje? Né? E quando eu falo tecnologia, eu não estou me referindo somente aos computadores, somente às bases, aos repositórios, mas eu estou me referindo a outros instrumentos capazes de fazer com que o conhecimento seja produzido, com que a imaginação seja liberta, né, e o poder da criatividade e a inovação dos nossos alunos seja possível. Né? Isso é uma tarefa muito importante para a gente poder pensar, e particularmente para nós que somos professores, é tentar entender como isso é possível. Né? Com todas as nossas limitações que nós temos, nossas limitações educacionais, nossas limitações de espaço, né, de computadores, de laboratórios, de ambientes que a gente não tem, né, tem tudo isso. Então, é uma questão muito complexa mesmo para a gente poder pensar, entender. E falar isso com um colega é apenas uma parte do processo como um todo. Né? Tem outras questões que, infelizmente, extrapolam a nossa vontade e o nosso desejo. E isso é algo que certamente é objeto de discussão também, tendo em vista uma possibilidade de reforma do pensamento, seja o tempo que for necessário para que isso seja feito. Beleza, Mafra, muito obrigado aí, foi excelente a live, muito interessante mesmo, digamos assim, aquelas que sacodem a nossa cabeça, e essas aí são as mais legais, né, porque a gente sai pensando nas coisas que foram faladas, nas coisas que foram discutidas e pensadas, e a gente começa a olhar o mundo sobre uma nova perspectiva, né. Então, com certeza aí o pensamento do Ivan Illich é alguma coisa que vai popular aí a nossa cabeça, né, por bastante tempo, e que foi um prazer, né, ter aqui você apresentando de uma forma tão clara as ideias desse autor. Outra coisa que eu queria falar também é que essa foi, digamos assim, uma live de fechamento, né, que está planejada aí, foram 10, né, a gente, digamos assim, ainda é um estudo piloto, como que a gente vai fazer, se vai continuar, se não vai, mas alguns estudantes do GEA já tiveram uma devolutiva muito positiva sobre as lives, e eu acho que essa é muito importante porque ela, digamos assim, ela discute a educação em termos de estrutura social, e isso é muito legal porque
muitas das discussões que a gente estava tendo ou eram teorias de aprendizagem, ou era algum lance de pesquisa, ou era alguma metodologia muito particular, mas eu acho que faltou essa discussão aí sobre algum aspecto assim, mais estruturante do ponto de vista macroscópico, e você trouxe aí, desculpa, do ponto de vista sociológico, né, mais macro do ponto de vista sociológico, e você veio aí completar essa lacuna. Então eu fico muito agradecido por essa presteza e por você vir aí trazer um pouco aí da sua competência aí com essa contribuição. Muito obrigado, Mafra. Ok, agradeço também ao GEAI pela oportunidade, aos colegas que estavam aqui presentes também. É um conhecimento a mais, né? É muito importante e um prazer poder conversar com todos vocês. Não sei, Glauco, se pode depois socializar a apresentação com eles. Depois eu mando também para os alunos lá do FAFO as apresentações. E eu vou me despedir também, desejando a todos vocês um bom final de semana, aí um bom trabalho a todos vocês. Esperamos que a gente tenha aí um bom deleite no futuro, né, com todas as referenciais que o Ivan Nietzsche traz e as discussões que ele ordena do ponto de vista mais amplo possível, né, por diferentes áreas de conhecimento. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Beleza, muito obrigado. Um abraço. Valeu. Para vocês. Acho que